noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Saraiva, para mais um vídeo aqui no canal de oração. Obrigado por você que está aqui assistindo essa mensagem. A reflexão dessa noite está presente no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, certo? 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. Mas antes de começar a reflexão desta noite, vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que agora está aberta. Que o Senhor possa, por favor, Senhor Deus, elucidar nossa mente e abençoar a leitura. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O que acontece nessa passagem aqui? O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não tiveram um rei de fato governando sobre eles logo de imediato, certo? A gente sabe que eles tiveram a liderança de Moisés, depois de Caleb, Josué e por aí vai. E antes de terem reis, eles tiveram juízes. E esses juízes governaram sobre Israel, mas é apenas como uma liderança. E quando esses juízes, eles morriam, eles sumiam, o povo de Israel voltava a pecar, infelizmente. E por causa desses pecados, e também por o povo de Israel não ter obedecido a palavra de Deus, que foi ter dominado totalmente a terra de Canaã, que foi ter expulsado os povos que eram inimigos de Deus, expulsado daquela terra, eles deixaram conviver com eles, acabaram que eles se influenciaram muito pelas suas práticas. Muitos, por exemplo, de adoração, outros, por exemplo, de vestimentas, ou que comiam, certo? Eles copiaram. E outra coisa que eles copiaram também foi o modelo de governo. E um desses modelos de governo foi esse, de ter um rei. O Senhor Deus, ele era praticamente o rei para esse povo de Israel, o rei, de fato, que era uma teocracia, quando Deus está no centro do modelo de governo, modelo do povo, certo? Só que o povo ele não queria mais Deus. Implicitamente eles disseram que ele não queria mais Deus como seu líder, seu governante. Eles queriam um humano como seu governante. E não é de se estranhar, também não é muito de falar muito para cada um de nós de como os humanos, como nós, somos falhos. Ainda que a pessoa tenha as melhores intenções, seja muito capacitado, as pessoas elas são falhas, uma hora ela vai falhar. Então não adianta a pessoa ter aquele ar de santidade, a pessoa querer se parecer por fora, querer se parecer santa, sendo que Deus sabe, e também a própria pessoa sabe que possui seus erros, que possui suas falhas, certo? Aqui no caso, Samuel, quando ele ouviu esse pedido do povo, ele ficou muito triste. Por quê? Não porque ele foi rejeitado, mas porque Deus foi rejeitado, foi colocado ao lado de escanteio. E ele ficou assim, o que eu vou fazer agora? Será que eu atendo esse pedido ou não? E Deus, ele mostrou uma das suas principais características neste momento. Qual foi? Ele mostrou que, muitas vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida. Por quê? Não porque Deus é ruim. Não, Deus ele não é ruim. Deus não é mau. Mas porque ele permite que as nossas escolhas aconteçam. A gente sabe que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele também permite, pelo nosso livre-arbítrio, que a gente escolha, faça nossas escolhas, nossas ações, e a gente muitas das vezes colhemos nossas consequências, certo? Sejam elas boas, sejam elas ruins, que a maioria das vezes, na verdade, é ruim, né? E Deus ele permitiu que o povo de Israel acontecesse com isso. E se a gente for continuar lendo aqui o capítulo, mostra os privilégios que os reis teriam. Muitos desses privilégios seriam o quê? Basicamente, reinar sobre toda a autoridade, sobre todo o povo. Ele teria a maior parte das terras, as melhores terras nas suas mãos, os melhores rebanhos em suas mãos. Eles teriam que ter um exército, eles pegariam, se não me engano, os primogênitos, muitas das pessoas dos clãs, das famílias de Israel, para servir seu exército obrigatório, certo? Um alistamento obrigatório. Enfim, os reis teriam grandes privilégios. A gente sabe que pela história de Israel eles se aproveitaram muito disso e muitos dos reis se corromperam. Não demorou nem muito, na verdade, dos reis de Israel que eles se corromperam. Mas a gente sabe que Saul, aí teve Davi, Salomão, e logo depois de Salomão o reino foi dividido e os reis se aproveitaram do povo, como Acabe, por exemplo. Então,
A gente vê a história e a gente aprende essa história aqui da escolha de um rei humano sobre o povo de Israel, e a gente aprende algumas conclusões, algumas mensagens importantes. A primeira é que Deus ele permite, ele não quer muitas vezes, mas ele tem que permitir por nosso livre-arbítrio, também porque ele é um Deus amoroso, que nós escolhamos, façamos decisões, só que a gente também tem que colher nossas consequências, certo? Sejam as boas, sejam as ruins. Deus ainda é misericordioso, mesmo quando a gente colhe nossas consequências, ele é misericordioso para nos livrar de muitos dos males, parar um pouco os grandes males que essas consequências trazem. E outra coisa é que a gente tem que permitir que Deus ele governe nossa vida, não apenas como uma forma de autoritarismo, não isso, mas sim sabendo que Ele, o Senhor Deus, Ele tem o melhor caminho para cada um de nós. E esse melhor caminho que Ele revela, tanto em Sua Palavra, como também em momentos da nossa vida, quando aquilo tudo parece que é tudo coordenado por Deus, não sei se vocês já sentiram isso, mas são esses momentos que mostram que Deus ele tem o melhor para nós, basta que a gente permita que Ele tenha essa ação em nossa vida. Entenderam? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, te agradeço, Deus, por mais uma noite, por mais uma reflexão. Eu te peço, por favor, Senhor Deus, que essa reflexão entre em cada casa, em cada coração, e que o Senhor reine sobre nós, não o líder humano, não nós mesmos, Senhor Deus, reinemos sobre nós, mas sim o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.